Olá, alunos do quarto ano, meu nome é Mariana, estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia e hoje o nosso assunto é diversidades do povo brasileiro. Crianças, vocês já pararam para pensar ou já observaram as pessoas, como nós somos diferentes? Vocês já observaram aí o tom de pele, o formato dos olhos, nariz, o cabelo das pessoas que convivem com vocês, que vocês veem nas ruas, na televisão, na internet? Jeito de falar, vocês já observaram que apesar de sermos todos brasileiros, nós somos todos bem diferentes? Pois é, essa diversidade do povo brasileiro, será que veio de onde? Por quê? Por que somos todos brasileiros e todos tão diferentes? Vamos voltar um pouquinho lá no descobrimento do Brasil para a gente conseguir entender isso. Há mais de 500 anos, os europeus tinham pouco conhecimento da cartografia. Eles não compreendiam que a Terra era uma esfera. Eles acreditavam que o mundo tinha um fim. Então eles sempre navegavam no litoral da Europa, da África, da Ásia, para o comércio, em busca de novas pessoas para o comércio, né? E aí, nenhuma dessas viagens descobriram o Brasil. E foi nessa descoberta que começou essa miscigenação e essa pluralidade de características nos brasileiros. Mas vamos parar a nossa aula um pouquinho e vamos voltar aqui no mapa e relembrar a nossa aula passada? A gente não pode perder essa oportunidade. Vamos lá, nós estamos aqui vendo um mapa. Lembra que a nossa aula passada nós falamos sobre os elementos de um mapa? Pois é, vamos aproveitar esse mapa aqui e vamos encontrar alguns elementos. Nós temos aqui, ó, o título do mapa, Mapa Mundi Continentes, porque este mapa vem nos mostrar os continentes. Aqui nós temos no cantinho, ó, a rosa dos ventos. Lembra aquela que vai nos mostrar a orientação? Ela está aqui com o ponto norte, sul, leste, oeste. Nós temos embaixo aqui a fonte, de onde este mapa foi retirado para ser mostrado para vocês hoje. Nós temos aqui também a escala. A cada 1 centímetro no mapa, nós temos na verdade, 2.935 quilômetros. Então, nós temos a escala numérica e a escala gráfica. Está faltando um dos elementos aqui que nós estudamos. Qual elemento será? Que não tem nesse mapa. A legenda. A legenda aqui poderia estar por cores, né? Amarelo, quadradinho amarelo, Ásia, rosa, Oceania, Europa, África. Mas quem fez o mapa não achou necessário porque já escreveu o nome de cada continente, já está escrito. Então, esses são os elementos do mapa que ajudam a gente na leitura do mapa. A gente observa aqui com as rosas dos ventos, a gente pode observar que a leste da África nós temos a Oceania, a norte está a Europa, ao sul a Antártida e a oeste nós temos a América. Então, a gente já relembrou, fez uma revisão da nossa aula, vamos voltar aqui para o nosso assunto então. Quando os portugueses saíram lá de Portugal e vieram, eles estavam indo para o comércio, né, das Índias, e aí descobriu o Brasil. Chegou no Brasil, quem já morava aqui? Nós já tínhamos aqui os índios. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles encontram com os índios. Os índios já moravam aqui. E nessa mistura dos portugueses com os índios, surgiram os caboclos. Logo depois, chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros, surgiram os mulatos. Da mistura dos negros com os índios, surgiram os cafusos. Anos depois, chegaram os italianos, alemães, japoneses, e todos eles se misturaram cada vez mais. E aí, por meio dessa miscigenação, surgiu o povo brasileiro. É por isso que nós temos tantas características diferentes. A gente herdou um pouquinho de cada povo que veio para o Brasil. Agora, só que esse povo chega no Brasil
e eles deixam também a sua marca, a sua influência na nossa cultura. E aí, nós temos uma cultura muito rica, muito diversificada. Vamos agora ver estas influências? Essa influência na cultura brasileira, vamos lá. O que a cultura portuguesa, o que os portugueses influenciaram na nossa cultura? A própria língua que a gente fala é a língua portuguesa. Foi uma língua que veio da cultura portuguesa. Mas nós temos a língua portuguesa, mas a gente também fala muitas palavras de outros povos. A gente fala abacaxi, maracujá, caju, jacaré, jiboia, que é da língua tupi, dos índios. A gente fala também quitanda, fubá, cafuné, que são palavras africanas. Então, a gente tem uma mistura também na nossa língua. As festas juninas, o carnaval, é uma herança da cultura portuguesa. Nós temos também na culinária o arroz doce, na religião, a religião católica. E agora nós vamos para os índios. Os índios deixaram para a gente como herança, né, as lendas e os mitos que hoje a gente conta aí no nosso folclore brasileiro. As ervas medicinais, as técnicas de agricultura, de extrativismo, a culinária, o milho e a mandioca, que são ingredientes da alimentação indígena, hoje já fazem parte de vários pratos da culinária de todo o Brasil, de todas as regiões brasileiras. Nós tivemos também os hábitos, nós herdamos alguns hábitos dos indígenas. Dormir e descansar em rede é um hábito dos índios. Outra coisa que é um hábito do índio é tomar banho todos os dias. Isso é um hábito que nós herdamos dos índios. Agora nós vamos para a cultura africana. Os negros vieram para o Brasil como escravos, mas eles não deixaram de influenciar a nossa cultura. A gente teve, como eu já falei com vocês, algumas palavras que a gente utiliza da linguagem africana, quitanda, cafuné, moleque, fubá, é africano. Nós temos também na culinária, quando a gente aprecia um vatapá, acarajé, o azeite de dendê, veio da cultura africana. Na música, nas expressões artísticas, nós temos o samba, maracatu, a capoeira e na religião, o candomblé. Aos poucos, os brasileiros foram se descobrindo e cada povo contribuiu um pouquinho para essa cultura que nós temos hoje. Então, hoje nós temos essa cultura rica, diversificada, porque ela foi contribuição de vários povos. Os que mais contribuíram foram os portugueses, os indígenas e os africanos. Nós também tivemos contribuições dos italianos, japoneses, dos árabes, poloneses. Uma coisa que os italianos deixaram para a gente, que eu tenho certeza que vocês gostam muito, a pizza. Então, é uma tradição italiana que veio para nós. E, aos poucos, nós fomos apropriando de cada pedacinho disso e formando a cultura brasileira. Então, é por isso também que nós somos tão diferentes fisicamente. Apesar de sermos todos brasileiros, somos todos diferentes porque a gente herdou um pouquinho de cada um. Viu? O mais importante é a gente respeitar essas diferenças e entender que somos todos brasileiros, todos parecidos, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.